Bom dia, eu estou aqui com o João Suassuna para fazer uma entrevista e falar um pouco sobre política, educação e cultura. Qual é a formação do senhor? Bom dia a todos. Quer dizer, não posso dizer bom dia porque eu não sei o horário que vocês vão assistir, mas bom dia aqui, enquanto a gente está gravando, eu e Clara. É uma alegria poder conversar com todo mundo aqui de Xangrande e da região. Eu sou formado em Direito e História e trabalhei nas duas áreas. Eu advoguei e ensinei. Quando iniciou sua carreira política? Veja, como agente público exercendo a cidadania desde sempre. Agora, essa é a minha primeira eleição. Eu nunca disputei uma eleição. É a primeira vez que eu estou disputando uma eleição. Eu, desde muito novo, tive a oportunidade de participar de muitas caminhadas políticas, fazendo o que a gente deve fazer. Exercer a cidadania, exercer a democracia, sabendo pesquisar e escolher. Porque eu acho que aí sim a gente consegue fazer uma coisa verdadeira e diferente. O que o motivou? A iniciar a carreira política. Agora, nessa primeira eleição, o que me levou a aceitar a difícil missão de ser candidato foi porque a gente está vivendo o período mais duro da história brasileira, na minha compreensão. E é exatamente por dificuldades que a gente está tendo no ambiente político. Muita gente entra na política, na verdade, para se olhar e não olhar para quem deve ser olhado, olhar para as pessoas e servir as pessoas. Então, muita gente chegou para mim e disse: João, você deveria ser candidato. Então, como eu acredito nas pessoas, acredito na política, o que me motivou é isso, é poder fazer política de forma verdadeira, com seriedade e tentando olhar para aqueles que mais precisam, sobretudo. O que é o Renova Brasil? O Renova Brasil é um movimento que eu faço parte. Eu fui selecionado dentre milhares de jovens de todo o Brasil. O Renova Brasil foi um movimento criado no ano passado, em outubro do ano passado. E a ideia do criador, de Eduardo Mufarrege, é o seguinte: por esse momento mesmo turbulento que eu estava dizendo que a gente está vendo no Brasil, ele percebeu que era importante se criar um movimento suprapartidário e que selecionasse pessoas de todos os estados, de todas as regiões, para serem formadas, serem treinadas dos melhores professores da área de economia, da área de ciências sociais, da área de educação, da parte de comunicação, para que a gente tente tornar essa corrida eleitoral um momento menos desigual, que pessoas que talvez não tivessem a oportunidade de se candidatar, de concorrer e ser eleitas, pudessem caminhar. Então, Renova Brasil é um movimento nesse sentido e que, para entrar lá, o primeiro pré-requisito é que você tem que ser uma pessoa séria, ética, nunca pode ter respondido a nenhuma forma de processo. E por isso também eu fui selecionado. Além de nunca ter respondido a nenhuma forma de processo, eu não sou um extremista, não sou um radical. A gente tem que saber dialogar, respeitar as diferenças e tem que saber realizar também. Então eles me selecionaram por essas três características: a questão ética, o saber ouvir e o saber realizar. Em que Ariano Suassuna lhe influenciou? Eu acho que Ariano me influenciou e me influencia em vários aspectos. Meu avô, você sabe. Você tem quantos anos, Clara? 14. 14. Ariano começou a escrever muito novo. Ele, inclusive, conheceu a literatura através da biblioteca do pai dele. Com 12 anos, ele já tinha escrito a primeira obra. Com 20 anos, ele já fez uma peça chamada Uma Mulher Vestida de Sol, que ganhou o prêmio de melhor peça do Brasil. Mas mesmo ele tendo alcançado tanta coisa como escritor, o que Ariano acho que deixa de maior aprendizado para mim, na verdade, duas características, eu diria. A coerência dele, ele nunca mudou o que ele acreditava, o que ele pensava, o que ele defendia, que era a defesa da cultura e do povo brasileiro, e também a simplicidade, porque Ariano era muito conhecido dentro e fora do Brasil, mas ele nunca deixou nada subir a cabeça. Ele sempre foi a mesma pessoa, do mesmo estilo de vida durante os 87 anos que aqui ele esteve durante a Terra. Então a coerência e a simplicidade e o amor pelo povo brasileiro. Quem foi João Urbano Suassuna? João Urbano Suassuna foi meu bisavô, pai de Ariano, e meu nome é homenagem a ele. De todas as gerações da família, o único que teve um nome igual ao pai de Ariano fui eu, João Urbano Suassuna. E ele foi presidente da Paraíba, é o cargo que hoje corresponde a governador do estado. Ele foi na década de 20 lá na Paraíba e depois foi ser deputado federal lá pela Paraíba também. Era pai de Ariano e meu bisavô. Talvez seja a maior influência no âmbito político que eu tenho. Eu não conheci o meu bisavô. Quando meu bisavô faleceu, meu avô só tinha 3 anos de idade, ou seja, então nem meu pai conviveu com ele, nem eu convivi. Mas eu até disse recentemente, numa fala, em um evento, apesar de eu não ter convivido com ele, é como se eu sempre tivesse conhecido ele, sempre estivesse comigo.
porque ele foi uma pessoa extremamente correta, uma pessoa que fez uma política de uma forma muito diferente lá na Paraíba, olhando para as pessoas, dando uma grande atenção para a cultura na transformação social. Então, é uma grande influência política para mim, meu bisavô, João Urbano Suassuna. O que ele representou enquanto figura política para o senhor? Eu acho que é isso que eu disse agora, né? Uma pessoa que deixou uma história, não só na Paraíba, mas em todo o Nordeste. E eu acho que as pessoas que fazem a coisa certa, as pessoas que são boas, elas ficam eternizadas pela construção que elas fizeram. Não se acaba durante a trajetória de vida daqui na Terra, né? Deixa o legado, deixa a história. Então ele representa muito para mim também, assim como meu avô Ariano. Qual é a proposta do senhor para a educação? Educação é uma das minhas bandeiras prioritárias, porque como eu te disse no início, você perguntou minha formação, não foi? Eu sou formado em História e em Direito, então eu sou professor por formação. Como professor por formação, eu tenho um extremo olhar para a educação. Eu tenho visto dois tipos, em regra geral, de candidatos no Brasil. Isso é uma coisa que me entristece muito. A primeira característica são aquelas pessoas que já estão há muito tempo ali, prometeram muita coisa, não cumpriram e agora não sabem o que é que vão fazer. E também tem aquele candidato pela primeira vez que está prometendo muita coisa, mas às vezes nem de uma coisa que corresponde ao cargo que ele está se candidatando, porque não tem muita noção e compreensão do que é que vai fazer ali. Eu sou candidato pela primeira vez, mas eu não estou nessa escala, nessa classe, vamos dizer assim, porque eu já tive uma experiência no Executivo. Eu fui secretário executivo durante 3 anos e 3 meses de criança, adolescente e jovem. Então trabalhei exatamente com o público que aqui eu estou conversando, que é você, que tem 14 anos. E a gente fez um trabalho para os jovens, mas não só para os jovens, mas com os jovens, porque o jovem ele tem que participar daquilo ali, ele não é só destinatário da política pública, ele é protagonista, ele tem que estar empoderado, tem que ser partícipe daquilo. E um dos projetos que a gente fez foi exatamente o projeto Prepara Jovem. O projeto Prepara Jovem, quando a gente pensou junto com um monte de gente, era um sonho que eu tinha, que era levar para alunos da rede pública estadual de ensino a mesma forma de aula que o aluno da rede particular tem acesso. Grandes aulões para mais de 1.000 pessoas, pegando professores da rede particular para dar essas aulas para os alunos da rede pública. Porque o que muda realmente a realidade é a educação. A melhor forma de investimento é na educação. Então a gente fez esse projeto no Poder Executivo e a gente vai querer continuar dando esse incentivo no Legislativo também. Tem um olhar especial para a educação, alocar recursos através de emendas para a educação, porque eu acho que assim a gente coloca nossos jovens onde eles devem estar. Como o senhor pensa a cultura no nosso estado? Eu te falei da educação agora há pouco, a cultura também é uma bandeira que a gente está colocando de forma muito prioritária. Eu tenho colocado a área social como um todo, como bandeira prioritária. Então, você olhar para a primeira infância, olhar para o menininho, a menininha desde o nascimento, para dar cidadania a essas crianças, a questão do adolescente, do jovem, da pessoa idosa. Tem muita gente que trabalha com a pessoa idosa que tem nos ajudado. A parte da educação pública de qualidade, que foi a pergunta anterior que você me fez, exatamente essa questão da cultura. Eu sou de uma família originária com a cultura. Para mim sempre foi muito natural conviver no ambiente da cultura, da arte. Eu vejo que muito pouca gente tem esse olhar. Porque para você lidar com a cultura e com a arte, você tem que ter convivido com aquilo ali. Não se cria uma pessoa que compreende a cultura e vive a cultura do nada. Isso aí você tem que ter uma sensibilidade, tem que ter um olhar. Meu avô costumava dizer o seguinte: dizem que o cachorro só gosta de osso, mas é porque só chega o osso para o cachorro. Se der o filé, o cachorro vai preferir o filé do que o osso. Eu acho que o que está faltando chegar para a população é exatamente o filé da cultura. E se a população tiver acesso ao filé, ela vai preferir o filé. E essas pessoas que fazem o filé, geralmente elas não são vistas, não são olhadas. Então a gente vai empoderar essas pessoas, vai oportunizar que esse filé chegue. Então aquelas pessoas fazem a cultura popular, fazem aquela cultura que é passada de tradição, de geração para geração, eles têm a oportunidade de estar fazendo isso e vivendo daquilo. E uma pessoa que nasça com a vocação, com a missão de trabalhar com a cultura, não vai tentar outra coisa porque não está tendo oportunidade. Então eu vejo a cultura como uma questão de grande transformação também para Pernambuco. E a gente fazendo a cultura junto com a educação. A cultura tem que ser feita também dentro das escolas. As escolas não terem só aquela educação formal do quadro copiloto ou do quadro de giz, mas a cultura ali dentro, você através da compreensão de uma obra, através de um teatro, de uma adaptação, de fazer uma manifestação através da dança, da grafitagem, do hip hop, você consegue compreender muito mais o que está só naqueles livros. Então fazer de forma complementar, cultura e educação e cultura. O
O que foi o movimento armorial? O movimento armorial meu avô criou na década de 70. Até um dos marcos inauguratórios do movimento armorial foi exatamente o romance que ele escreveu, chamado Romance da Pedra do Reino. Ariano objetivava à época criar uma cultura eminentemente brasileira, através do erudito e do popular. Porque muita gente dizia o seguinte, só presta a cultura erudita. Ariano, por exemplo, você já viu muita gente tocando violino. É lindo o violino, mas também a gente tem um instrumento popular que é a rabeca. E a cultura boa é a cultura que é feita com qualidade. Não precisa ser só erudita ou só popular. Então, Ariano juntou várias pessoas, vários intelectuais, vários artistas na época, como o próprio Gilvan Samico, que é um grande artista plástico, o próprio Francisco Brenan. Depois vieram outras pessoas através desse movimento armorial, como Antônio Carlos Nóbrega, Manuel Dantas Suassuna, Romero Andrade Lima. E eu costumo dizer que Ariano já se encantou, não está mais aqui fisicamente, mas o movimento armorial está vivo e pulsante. Porque todo mundo que acredita numa cultura brasileira, numa cultura de qualidade, é um armorial também. Quem escreveu o Alto da Compadecida foi o avô do senhor, né? Ariano Isso. Suassuna. Como o senhor vê a pureza de João Grilo e Chicó? Ariano escreveu o Alto da Compadecida em 1955. Veja o tempo. 1955, ele tinha 28 anos de idade. E meu avô costumava dizer o seguinte, pinte bem a sua aldeia e você pintará o mundo. O que é que eu queria dizer com isso? A Ariano, a aldeia que ele pintava, era o Nordeste. No Alto da Compadecida era mais especificamente Itaperuá. Mas ele pintou aquela aldeia tão bem que esse romance ele se torna atemporal e universal. Ele foi escrito há mais de 60 anos, mas uma pessoa que lê o romance o Alto da Compadecida hoje, a peça do Alto da Compadecida hoje, entende também. Eu queria, inclusive, que algumas coisas do Alto da Compadecida já tivessem envelhecido, mas não envelheceram. Por exemplo, quando meu avô escreveu, na década de 50, o Alto da Compadecida, ele teve a audácia de colocar um Jesus Cristo negro. Naquela época, um monte de gente criticou meu avô. A classe mais reacionária, patriarcal, preconceituosa, racista. Hoje eu queria ver um Jesus Cristo negro no Alto da Compadecida e todo mundo visse e achasse normal e natural. Mas muita gente ainda se assusta. E João Grilo e Chicó também nesse mesmo aspecto. João Grilo e Chicó, que são os dois personagens principais, todo mundo assiste ao Alto da Compadecida, ri, se diverte. Mas como tudo na obra de Ariano, isso também foi um grande ensinamento que Ariano me deixou. Ariano tinha aquele jeito cômico dele, leve, irreverente, bem-humorado, mas ele tinha um profundo olhar social. Você veja que um era um mentiroso e outro era um esperto, não é? João Grilo esperto e Chicó mentiroso. Mas eles se utilizavam desses artifícios e dessas artimanhas para fazer uma coisa, que era sobreviver. Era lidar com a fome, com a pobreza, que assolava o sertão nordestino em 1950, em que felizmente ainda continua assolando. Então esse é um recado que a Ariano deixou muito claro no Alto da Compadecida, na peça do Alto da Compadecida, um olhar social e que a gente tem que sempre trabalhar para tentar diminuir essa desigualdade. Meu avô dizia que a grande missão de vida dele como cidadão e também como escritor e como defensor da cultura do povo brasileiro era tentar aproximar o Brasil oficial do Brasil real. Enquanto a gente tiver dois Brasis divididos e um buraco ali no meio separando o Brasil oficial do Brasil real, tem uma coisa errada. A gente tem que trabalhar para tornar o Brasil um país só, em que todo mundo tem oportunidade e através da sua dedicação consiga atingir o seu propósito, seus objetivos e os resultados que cada um quer alcançar. Diante do cenário político atual, o que o senhor tem a dizer aos jovens que se sentem desmotivados a exercer o direito cidadão de votar? Eu quero dizer a você, Clara, que é jovem, tem 14 anos, ao pessoal, aos jovens que também estão podendo acompanhar aqui essa nossa conversa tão boa, que eu me esqueci até que estava sendo filmada. Agora que eu lembrei que tem aqui uma pessoa do lado filmando. Eu quero dizer que é muito importante vocês participarem. Eu sei que tem muita gente triste, desesperançosa com a política, e é normal, é natural. Eu também estou, e por isso mesmo eu resolvi ser candidato pela primeira vez. O importante hoje, minha gente, a gente está fazendo aqui essa conversa, eu e Clara, aqui em Xangrande, num sítio, mas com um celular. Todo mundo hoje em dia tem um celular. Se todo mundo colocar um nomezinho ali de cada pessoa que está chegando para falar, outra pessoa falar por vocês, e colocar o nome e pesquisar, vocês vão conseguir ver quem é quem, separar o joio do trigo. Nem todo mundo é igual. Então por isso que eu estou andando todo o estado de Pernambuco para conversar com as pessoas, porque eu posso andar. Graças a Deus, enquanto tem um monte de gente que tem uma ficha corrida aí por trás, a gente é ficha limpa, a gente tem duas formações, como Clara me perguntou, tem uma experiência também de trabalho no Poder Executivo Estadual. Então eu digo isso para vocês, não percam a esperança, porque se a gente perder a esperança, a gente está deixando de acreditar em nós mesmos. E a política tem jeito, e o jeito está em cada um de nós. Está em Clara, está em mim, está em Ana, está em todo mundo que acredita numa forma diferente de fazer política
junto com as pessoas, ouvindo e realizando. Muito obrigada pela entrevista e boa sorte. Obrigado, querida. Vai ser jornalista? Não. Não?